Olá, alunos do sétimo ano, vamos gravar então esse último vídeo dessa semana que é sobre forças. Então no outro vídeo a gente falou sobre cinemática, a gente viu o movimento em si, né? Quais são as medidas do movimento, o que está envolvido no movimento, velocidade, tempo, deslocamento, aceleração. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a dinâmica, que é outra parte da física que vai estudar as causas do movimento, o que está causando aquele movimento, tá? Então a apostila de vocês, na realidade, começa aqui, só que eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre o movimento antes de falar o que causa o movimento também, tá? Então, por isso que eu fiz aquele vídeo primeiro, e depois a gente vai vir para forças, que é o que causa o movimento, tá? Então, força, por definição, dentro da ciência, tá? Fora da ciência, você pode ir lá, força é um músculo, força alguém que está te corrigindo, ou enfim, tem um monte de definições se você procurar no dicionário sobre força, tá? Mas dentro da ciência, força é algo que consegue alterar, deformar, equilibrar, ou alterar já é criar, né? Mas alterar, deformar, equilibrar um movimento, tá? E dentro da física, ela é representada por um vetor. Eu sei que vocês estão aprendendo agora matemática e eu já coloquei um monte de coisas, um monte de conta para vocês, né? E eu sei que vai confundir um pouco a cabecinha de vocês. De novo, não é difícil, tá? Não é nada difícil. É só a gente estar aberto a parar para essas novas coisas da matemática que ela vai trazer pra gente, tá? Então, dentro das ciências, que nem eu falei para vocês desde o ano passado, tá? Ela é bastante utilizada, né? E aqui ela tem um novo sentido, tá? Então, o que é um vetor? Porque é o seguinte, quando a gente fala de, por exemplo, uma equação, é um número abstrato. É uma intensidade. Quando a gente está falando lá da aceleração, quando a gente estava falando da velocidade, era um número. E acabou. Claro que não é só um número, como a gente vai ver daqui a pouco, mas era um número. Ela não tinha sentido, ela não tinha... não é que não tem sentido dentro do dizer, mas eu digo... ela não tem não tem outras características. Aquele número não tem outras características. É bem isso que eu quero procurar aqui. Então, aqui a gente vai representar por um vetor, porque o vetor ele possibilita dar outras características para esse número, tá bom? Então, um vetor ele sempre vai ter uma direção, sentido e uma intensidade. Então, o vetor ele tem o seu número. Tá? Ele tem um valor numérico. Porém, ele tem direção, que pode ser na horizontal, na vertical, na diagonal. E dentro dessa direção, ele pode ter um sentido. Ou seja, se ele está na horizontal, ele pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita. Se ele está na vertical, ele pode ir tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, ele tem um sentido. Então, ele tem direção, sentido e intensidade. Isso que é um vetor. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando você vai tentar empurrar, então vamos pegar aqui, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Então, vou trazer esse para cá. E, vamos lá. Essa aqui é a minha mesinha demonstrativa. Tá? Então, quando eu vou querer... Olha lá a fotinha lá que eu estou fazendo, quase igualzinho. Quando eu vou querer mover isso aqui, eu tenho que criar uma força para alterar o movimento, porque aquilo ali estava parado, estava em repouso. E para mim tirar ela do repouso, eu tenho que criar uma força para ela se mexer. Tá bom? Então, eu estou criando uma força na horizontal, né? Porque ela está indo para lá. Para a esquerda, né, com uma intensidade, com um valor 4N que nós colocamos aqui, tá? Então, essa força que eu criei, que é representada pela letra F,
é força igual a 4N, e aí eu coloquei aqui, ó, 4 espacinhos e uma flecha para representar que ela está indo para a esquerda no sentido, na direção horizontal, tá? Só que um corpo ele pode ter várias forças atuando sobre ele, tá? Então, por exemplo, nessa caixa aqui, né, nessa caixa ou nessa mesinha aqui, além de eu estar criando esse movimento aqui na hora que eu estou empurrando, tem uma força peso, que é uma força da gravidade, né? Então tem uma força que está acontecendo para baixo e tem uma força de atrito com o chão, né? Ele não é um chão extremamente liso, que é um liso perfeito, que vai deixar as coisas deslizarem sem parar, né? Então existe uma força de atrito contrária à minha força que eu estou criando. Então existe uma força de atrito aqui. Não é tudo isso, a força de atrito normalmente é pequena. Vamos colocar assim, então a força de atrito aqui, pequenininha, tá? Que é contrária. Então o corpo ele vai ter várias forças atuando sobre ele. E é por isso que a gente entra no conceito de força resultante, que é a soma de todas as forças, tá? Então, para somar forças, deixa eu colocar esse aqui para lá. Para somar forças, tá? Nós vamos ter que ver várias coisas, tá? Então, por exemplo, se elas têm mesma direção e mesmo sentido, tá? Se isso aqui é igual, tá? Então, ó, mesma direção, mesmo sentido, tá? Então, olha lá, se eu tiver uma caixinha aqui, vou colocar assim, e eu for empurrar ela, cria uma força de 4N, 4 newtons, que é a unidade de força, tá? E o meu pai vai me ajudar a empurrar essa caixa também, ele cria uma força de 6 newtons. Essas forças se somam, mesma direção, mesmo sentido, então as duas estão na horizontal, as duas estão indo para a esquerda, eu vou pegar a força resultante e somar. 4 mais 6, a força resultante é 10 newtons. Tudo bem? Se ela é mesma direção, porém sentidos contrários, diferentes sentidos, então se o meu pai não vai me ajudar, tá? Então vou colocar a minha caixinha aqui, essa caixinha menor. Se meu pai não vai me ajudar, ele vai ser contra mim. Então eu estou empurrando para um lado e o meu pai está empurrando para o outro. Então olha lá, ó. Eu faço uma força de 4 newtons, o meu pai faz uma força de 6 newtons para o outro lado. Tá? Não deu para... Desculpa aqui. 6 newtons. Melhorou. Tá? Então, essa força resultante aqui, ela é contrária. Então, se a mesma direção e os sentidos são diferentes, tá? Nós vamos subtrair. Então, se eu pegar essa força e colocar lá, então, olha lá, ó, eu vou pegar a força resultante, 6 menos 4, a força resultante é 2 newtons. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, olha só, é porque essa força de 2 newtons, ela está vindo para cá. Para onde o meu pai está empurrando a força, porque ela é mais forte. Tá? Então, um segredo que eu sempre dou para os meus alunos é quando a gente for somar forças, tá? A gente sempre coloca uma flecha na ponta da outra. É um segredo muito legal, assim, porque, olha lá, ó, se eu pegar essa daqui, olha lá, 4 newtons.
e pegar uma de 6 newtons, olha lá, na mesma direção, mesmo sentido, coloco na ponta uma da outra, elas vão somar e vão dar, tudo isso aqui vai dar 10 newtons. Tá? Agora, se eu pegar aquela ali, ó, 4Ns, que é a minha força, né? 4Ns. E pegar do meu pai, que é de 6, olha lá, eu coloquei na ponta dele, só que ela tá vindo pra cá. Olha lá, ó. Da onde eu comecei até onde eu terminei é a força resultante. Então aqui tá, essa é a força resultante de 2 newtons. Isso aqui se anulou, ó. Isso aqui se perdeu quando as forças foram criadas. Tá bom? Então esse é o segredo. Eu não vou cobrar isso de vocês, porque vocês não aprenderam isso, tá? Isso é um pouco mais além do que a gente faz, só que só para deixar claro. Mas professor, olha aqui, você criou essas forças aqui, então vamos lá, olha lá. Ó, digamos que isso aqui é 2N e esse aqui é 6N, olha lá. Tá? Então, 4 mais 2, olha lá, 4, vou fazer de uma versão menor. 4 mais 2 mais 6. Tá? Da onde eu comecei até onde eu terminei, então eu comecei aqui e terminei aqui. Essa é a força resultante. Tá? Se vocês verem aqui, formou um triângulo. Tá? E aqui no triângulo eu posso achar os lados com o que nós chamamos na matemática de teorema de Pitágoras. Tá? Então, isso aqui, de novo, vocês não estudaram na matemática, eu não vou cobrar de vocês, tá? Mas a gente poderia ver que a força resultante ao quadrado é igual a esse aqui ao quadrado, que é 6 ao quadrado, e esse aqui ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então, a força resultante é igual a 6 vezes 6 dá 36, mais 4 ao quadrado, mais 4. A força, que é o quadrado, né? Força resultante, a operação inversa do quadrado é a raiz quadrada de 40. Tá? E aqui eu vou parar aqui, porque de novo, não é a minha intenção que vocês saibam isso aqui. Eu quero que vocês saibam isso aqui, mais simples, tá? Não esse mais difícil. Eu só estou mostrando porque quando vocês chegarem lá na frente, vocês podem precisar saber isso aqui. Tá? Isso aqui talvez vocês possam utilizar mais para frente. Só que agora a gente vai ficar no básico para vocês não se perderem. Tá? Então a força resultante sempre é a soma de todas as forças, e para somar vetores eu tenho que somar, além do número, a direção e o sentido deles. Tá? Por último, existem algumas forças que são especiais porque elas sempre existem, como o peso, a força elástica, a força de atrito, a força de resistência do ar e assim por diante. Tá? Existem várias forças e aí elas recebem nomes especiais, que nem vocês estão vendo ali. A força que eu crio ali e depois some, de boa, é F só. Tá? F a gente vai chamar de F1, F2, F3 e assim por diante. Tá? Agora, as forças especiais, como o peso, a força elástica, a força de atrito e outras forças por ali, a gente vai dar um nome especial, tá bom? Então, ao longo dos nossos estudos, vocês vão ver que existem várias forças que atuam sobre a gente ao mesmo tempo e que elas sempre existem, que são leis da natureza, e a gente precisa, às vezes, saber o nome delas, tá? Então, por hoje é só isso, por essa semana. Eu sei que tem muita matemática, muita coisa nova, eu sei que vai assustar um pouquinho, mas não é tão complicado quanto a gente imagina que é, tá? Então se acalmem, tentem fazer os exercícios com calma, tá? Primeiro eu vou passar esses exercícios de força, uns exercícios mais simples de velocidade e aceleração, e nas lives a gente vai dificultando conforme vocês vão conseguindo progredir. Tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês, continuem se cuidando e até a próxima live ou próximo vídeo.